Olá você, chega mais! Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio entrevisto um brasileiro que vai nos falar das dores e delícias de morar no estrangeiro. Aqui você viaja sem sair de casa e aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Hoje vamos para Praga, na República Tcheca. Vem comigo viajar na história do nosso entrevistado. Quem é jovem há mais tempo, quando estudou, não foi apresentado à República Tcheca. Antes de 1993, havia a Tchecoslováquia. Hoje temos dois países, a República Tcheca e a Eslováquia. E vocês, garotada, achando que tinham inventado o termo chipar, hein? Brincadeiras à parte, o certo é que em 1993 os dois países se divorciaram de maneira pacífica. A República Tcheca, para onde vamos viajar hoje, fica bem no centro da Europa. Nosso entrevistado, Eliseu Santos, saiu do Rio de Janeiro para trabalhar em um lugar que só perde em número de castelos para a Bélgica e França. São mais de 2.000 em todo o país. O mais famoso é o Castelo de Praga, na capital, com uma área superior a 72 mil metros quadrados, considerado pelo Guinness Book o maior castelo do mundo. E aí, Eliseu, seja muito bem-vindo. Você foi atrás de uma vida de rei nessa terra de castelos? Ok. Obrigado, Marta. Eu ainda não comprei meu castelo, mas eu te garanto, está na minha lista de desejos. Opa! Por que você escolheu ir para essa cidade e o que você está fazendo atualmente? Como é que foi a sua chegada? Me conta aí o comecinho. Então, Marta, eu não escolhi a cidade. Eu queria morar fora do país e eu escolhi o estilo de vida, né? Eu coloquei num papelzinho ali o que eu queria para minha vida. E aí pintaram algumas oportunidades, eu fui selecionando. E quando chegou essa oportunidade para morar em Praga, aqui na República Tcheca, eu falei, é isso que eu quero. Então, fiz as malas e vim para cá. Por enquanto, eu trabalho aqui como engenheiro de software numa empresa multinacional de desenvolvimento de sistemas. E como é que foi a chegada? Porque não é fácil, né? Chegar no país com uma língua tão diferente, com costumes diferentes. A chegada para mim foi um susto, né? E foi a primeira vez que eu saí do país também, né? Como se não fosse só encarar uma língua que a gente já está acostumado, como o inglês, por exemplo, né? Acabei encarando uma das línguas mais difíceis do mundo para se aprender, que é uma língua de origem eslava. Foi um susto, assim, mas hoje eu já me sinto em casa aqui. Você passou alguma dificuldade por conta do idioma? Teve alguma situação engraçada, alguma situação constrangedora? Então tem algumas palavras, eu não vou pronunciar aqui, óbvio, mas no idioma tcheco, que em português são palavrão. Então você entra às vezes no metrô e você olha assim, nossa, tem um palavrão aqui no encarte, né, no cartaz, ou alguém tá falando um palavrão no áudio. Mas não, são algumas palavras que são palavrão aqui no nosso idioma, né? Puta, por exemplo. Eu ia lhe perguntar, são muito impronunciáveis. E o que é puta, por exemplo? É só puta, né? Por exemplo, é a minha pergunta. Não, isso vai puxar mais coisa, é melhor deixar pra lá. Mas não é nada demais. São peças de roupa, no geral. No geral, são peças de roupa. Acabam tendo, assim, apelidos ou nomes mesmo, né? Que podem vir a ser palavrões em português. Eu não sei porquê. É interessante, né? É uma língua muito diferente mesmo, né? A raiz é diferente da nossa. E você fez curso antes de ir? Não, eu só falo inglês no momento. Tô aprendendo tcheco por conta própria, então eu já sei as saudações, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, obrigado, até mais. Acho que essas são as coisas principais pra gente aprender de início. E também os números, né? Quando você vai no mercado, o valor da sua compra aparece ali no monitor de computador, num visor, em alguma coisa. Mas se você vai numa feira, que é algo muito comum aqui na República Tcheca, o pessoal gosta muito de produto mais natural, fresco, e sentir o cheiro do alimento, né? Lá não vai ter provavelmente um computador mostrando o número, né? Então você precisa entender para você dar o dinheiro e receber seu troco, conferir, obviamente. Então agora eu tô aprendendo os números, assim. Passou alguma situação difícil por conta disso? Não é fácil, né? De maneira geral, não é fácil. Eu passei desconfortável na primeira vez que eu fui no mercado.
mercado, duas coisas, né? Primeiro que eu ensaiei ali como pedir 300 gramas de salame, né? E aí eu cheguei pra mulher, eu pedi 300 gramas corretamente. Ela entendeu, mas ela retrucou alguma coisa pra mim que eu não tava entendendo, né? E algumas pessoas aqui não falam inglês. Aí uma pessoa se ofereceu pra me ajudar, ela me explicou que aqui você não pede 300 gramas, né? É como nos Estados Unidos, você tem um quarter, que é 250 gramas ali aproximadamente. E aí tem uma palavra pra isso, né? Eu não sabia a palavra. E depois foi na hora de passar no caixa. Primeiro dia no mercado, obviamente, né? República Tcheca é famosa pelas cervejas, eu comprei algumas. E a mulher tava me pedindo alguma coisa que eu não sabia o que era, né? E aí depois eu fui entender que ela queria uma identidade, alguma coisa pra eu poder sair com a cerveja ali de dentro do mercado, né? Então foi isso que aconteceu, assim, logo no meu primeiro dia, assim, nas minhas primeiras horas aqui em Praga. E você tem quantos anos? Você tem uma carinha bem de novinho mesmo. Não, eu tenho 33. 33? Já passei já de Olha 33. Só. E ela confundiu, não dá pra... Porque eles só podem vender acima de 21 anos? Acima de 18 anos. Acima de 18 anos? Olha só. Acima de 18 anos. Eliseu, a cerveja aí, tem uma cerveja daí que é até muito famosa, que é a cerveja favorita do Barney Simpson, né? Que é a Duff. É Duff que fala? Duff? É Duff? É a Duff. Duff. Pois é. Que diz que é vendida a $1. É boa essa cerveja? Eu não sou muito de cerveja, então eu não sei mesmo. Então, eu posso te dizer que essa cerveja é boa se você for comparar com uma cerveja brasileira comum, né? Mas tem cervejas muito melhores aqui na República Tcheca. Eles têm a própria Budweiser aqui. É uma Budweiser mesmo feita aqui na República Tcheca, bem interessante também. Você tem muitas cervejas artesanais e você tem um tipo de cerveja que é a Pilsen, que o berço dela é uma cidade chamada Pilsen, aqui na República Tcheca. Ou seja, esse estilo de cerveja nasceu lá, né? Em Pilsen. E é muito comum aqui. No geral, as cervejas aqui são muito encorpadas, né? Com aroma bem forte de coloração escura, né? É bem translúcido e escura. Tem um processo de filtragem bem bacana. Eu li, me corrija se eu estiver errada, que a República Tcheca tem uma das melhores internets do mundo. É isso mesmo? Então, eu não tenho essa informação para te dar, mas a internet aqui é muito boa, inclusive no celular. A cobertura é muito boa, a velocidade é muito boa também. Até agora eu não fiquei sem internet, não teve oscilação e o que eu contratei realmente está ali, né? Está disponível. Não é igual no Brasil, que geralmente eles te disponibilizam 10% do que você comprou. Então isso aqui é bem bacana, principalmente para quem trabalha com TI em tempos de home office, né? A gente precisa ter tudo de alta qualidade em casa para poder atender as demandas e eu acho que isso é bem interessante. Como é que estão as coisas por aí, Eliseu? Tá todo mundo em home office também? A gente está gravando aqui só para localizar aqui o nosso ouvinte, a gente está gravando aqui no final de maio, né? Como é que tá tudo por aí? República Tcheca faz parte do leste europeu, são os países menos afortunados, né? Isso é uma herança ali do que a gente tem ali da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, quando a gente acabou ali dividindo, né, entre direita e esquerda, então os russos ali acabaram ficando com a República Tcheca durante um tempo ali, né? Então, sobre a pandemia, as coisas estão começando a reabrir agora novamente. O turismo é muito forte, né, porque é relativamente barato e muito, muito bonito. Praga, por exemplo, é uma das cidades aí do leste europeu que não foi bombardeado durante a Segunda Guerra. Então você tem muita coisa bacana, histórica, para se ver aqui e acaba atraindo muita gente de toda a Europa e também da Norte América, né? Reza a lenda até que Hitler poupou Praga mesmo, intencionalmente, né? Sim, o que eu estudei é que Hitler fez um acordo, né, para não destruir a cidade e manter as coisas aqui do jeito que estavam, né? Acabou acontecendo um acordo. Mas então, por conta disso tudo, né, da força aqui que a gente tem com o turismo e também da necessidade, né, a cidade está reabrindo agora. De início, a pandemia aqui funcionou, né, o sistema de quarentena funcionou da mesma forma como no Brasil. Serviços ditos como essenciais, né, permaneceram funcionando normalmente. Serviços ditos como não essenciais, home office ou pararam, né? E as companhias de TI estão agora aderindo aí o full home office. Como na empresa agora que eu tô também, já decidiram que ir para o escritório vai ser facultativo, né? Você conversa com o teu gerente, se o teu gerente quiser que todo mundo esteja na empresa, todo mundo tem que estar na empresa, né? Mas se o teu gerente falar que o time pode ser remoto, vocês podem trabalhar remotamente e não tem problema. É que as empresas aqui estão aderindo, né? E aqui é um pouco que impossível trancar o pessoal em casa, né?
O tcheco, eu não sei dos outros países da Europa, mas o tcheco ele não gosta de ficar em casa, ele sai muito. O pessoal aqui é muito ativo. Inclusive, eu passei por um fato constrangedor, eu vou permitir que os ouvintes saibam. Eu resolvi dar uma corrida, né? Comprei um tênis, falei, não, agora eu vou mudar meu lifestyle, né? Tô morando na Europa, o sol apareceu, eu falei, vou correr. E aí passou uma pessoa, provavelmente uns 80, 85 anos, passou por mim, sabe? Passou assim numa velocidade incrível. Passou correndo. Porque aqui, correndo, mais do que eu. 85 anos e você com 30 e poucos. Sim, cabelinhos brancos e tal, e foi embora. E o cachorro atrás. Bom, ele podia estar tomando uma corrida do cachorro também, hein, Eliseu? Vai saber. Pode ser, é possível. Isso é menos vergonhoso pra mim. Vamos pensar nessa hipótese. Mas aqui eles são muito ativos, sabe? Eles gostam muito de sair pra caminhar, eles gostam muito de sair pra correr, gostam muito de sair pra pedalar. Eles nadam em lagos. Pelo menos na cidade de Praga, né, onde eu estou, a população é muito ativa mesmo. Então, não é raro você ver pessoas mais idosas, né, mais experientes, caminhando, correndo, fazendo trilha. Carro aqui é uma coisa muito simples de se comprar, mas eles não usam carro, por exemplo, para ir no mercado. Vão no mercado a pé, trazem as compras na mão, são muito ativos mesmo, sabe? Mesmo no frio, né? Temperatura na casa dos -5, dos -2. E aí você pensa, poxa, no Brasil todo mundo estaria dentro de casa enrolado, né? Não, as pessoas mais idosas saem na rua, botam pega um guarda-chuva, sai com um cachorro, vai passear do mesmo jeito, sabe? São muito ativos, eu acho isso muito interessante, isso muito bacana. É o que eu acho muito bacana também do europeu, em geral, né? É exatamente isso, eu percebo isso também, porque você também é do Rio de Janeiro, o carioca, assim, né? Nublou um pouquinho, chuviscou um pouquinho, você já põe um casaco e se der pra ficar em casa, você prefere. E o europeu pode estar abaixo de 0, o cara coloca o casaco e vai pra rua e toca a vida. E também se não for assim, eles não têm tanto sol como a gente sempre, né? Os números de dias são menores realmente. Né? Agora aqui nós estamos na primavera, a temperatura já deveria estar mais alta, né? E o sol mais frequente. O inverno ainda está meio que se prolongando, agora que a temperatura está subindo um pouquinho mais, né? Mas no geral aqui ainda está bem, bem frio. O transporte público aqui é muito bom, tá? Tem aquecimento, todas as casas têm aquecimento, mesmo as casas mais humildes e apartamentos mais humildes, eles possuem aquecimento. Eu acho que o fato do transporte público ser tão bom facilita um pouco também a locomoção, mesmo durante o inverno ali. Então, tá nevando, tá chovendo, o pessoal vai pro ponto de ônibus, pega o ônibus e vai pro trabalho, vai fazer o que querem fazer, museu, exposições, qualquer coisa. Eu acho isso bem bacana. E o tcheco, ele é amigável, ele recebe bem o imigrante? Então, mitos, né, sobre o tcheco. Eu li bastante sobre as pessoas aqui, né, e diziam que eles eram completamente fechados e tudo mais. Eu acho que não é verdade, né? A experiência que eu tenho, eu divido apartamento aqui com 2 tchecos e o meu time na empresa, né, é um time bem, bem misto. Então nós temos pessoas da Síria, pessoas da República Tcheca, 2 brasileiros, entre outros. Eu acredito que o tcheco ele seja mais reservado. Ele não é igual ao brasileiro que a gente se conhece hoje e amanhã a gente já está falando do ex-namorado ou da ex-namorada, né? A gente já tá falando dos pais, a gente já tá convidando para ir em casa. Eles são mais reservados. Mas me disseram, por exemplo, que os tchecos não sorriam, não gostavam de dar informação, eram fechados, né? Não é esse o termo, eles são reservados. Todos eles respondem bom dia, né? Se você estiver passando na rua, você fala Dobry den, eles vão responder Dobry den para você. No mercado, em qualquer local. Então, eles são simpáticos, porém são reservados, né, com a vida deles. Talvez também por conta da herança histórica, né? Eles tiveram aqui um comunismo, né, imposto aqui pela Rússia, né, até pouco tempo atrás, e foi uma fase bem difícil para eles, né, tanto para eles quanto também para a Romênia, né, é mais um país cujos os habitantes estão muito aqui na República Tcheca, né, tem muitos romenos aqui. Então foi uma fase bem difícil, que você não podia conversar muito, não podia conversar muito com seu vizinho, não podia confiar no seu vizinho, né, e isso que eu tô te falando é o que eu escuto de outras pessoas, né, de outros tchecos que moram aqui, mais idosos, que viveram essa fase ruim, né? Porque parece que não, mas 30 e poucos anos atrás, né? E eles conseguiram se libertar ali do comunismo. Sim. Eu já era nascido 30 e poucos anos atrás. Em termos históricos,
Foi ontem à tarde. Foi ontem à tarde, exatamente. Ontem, um domingo à tarde. Então, assim, eu não acho que eles são fechados, eu acho que eles são mais reservados, sabe? Mas são ótimas pessoas, assim, eles sorriem bastante e eles gostam bastante também do brasileiro. Que ideia, que imagem que eles têm do Brasil? Então, tem a parte boa e tem a parte ruim, né? Tem aquela parte ruim que nós já sabemos, né? Que todo estrangeiro vê o Brasil como mulher, né? Carnaval, samba e corrupção. Foi uma coisa, assim, bem chata quando eu cheguei aqui, que foi uma piada que fizeram comigo, né? Eu tava procurando uma drogaria no Brasil, né? E drugstore. E aí eu perguntei uma pessoa, a pessoa falou, tá, drogas? Eu falei, não, eu tô procurando pra comprar vitamina D, né? Porque não tava tendo sol. Ela falou, não, é uma piada, porque alguém me falou que no Brasil a gente encontra drogas em cada esquina. Uau. Aí eu desconversei, eu não dei um fora na pessoa e tal, eu só desconversei e peguei a orientação, né? De onde eu poderia comprar vitamina D, é que a gente compra quando você não tem sol durante longos períodos, né? Então você precisa fazer a ingestão ali manual de vitamina D. É uma situação assim, bem chata pra mim, né? Como brasileiro eu vi isso. Mas eles também veem o brasileiro como um povo muito alegre, né? Muito amistoso, muito simpático. Não é comum alguém, por exemplo, se oferecer pra ajudar com a sacola de compras, né? Na rua. A primeira vez que eu fiz isso com uma pessoa aqui, a pessoa falou, nossa, muito obrigado, né? E a minha vizinha aqui, né? Ela ficou surpresa e tal, logo, ela, na mesma hora me perguntou de onde eu era, né? Falou, você não é da Europa, né? Eu falei, não, eu sou do Brasil. Você é do Brasil? Que legal! Sabe, porque não é muito comum, mesmo você sendo vizinho, sendo próximo, ninguém aqui tenta ajudar o próximo, sabe? Só se for uma coisa assim muito, muito urgente, né? Um tombo, se sentindo mal, agora coisas simples, ninguém ajuda ninguém. Eles são bem reservados na vida deles, sabe? Eles não gostam muito de participar da vida dos outros e também não gostam, né? Que se metam na vida deles, né? Então perguntas simples, por exemplo, como você está, né? E aí, tudo bem? Como a gente faz no Brasil. Eles não gostam de responder esse tipo de pergunta. Eu acho que talvez se eles falarem, né? Não gosto muito de responder esse tipo de pergunta porque talvez você não goste da sinceridade, né? A pessoa fala, hoje eu não tô bem, né? Posso te ajudar com alguma coisa? Você vai querer realmente ajudar a pessoa com alguma coisa, você vai te falar que precisa de uma quantia ou que precisa de alguma coisa muito trabalhosa. Aqui o que impera é a sinceridade, né? Então a gente acaba não perguntando. Eliseu, porque aqui no Brasil também às vezes acontece você perguntar, e aí, tudo bem? Mas já é quase um bom dia, né? Você nem para escutar direito. Isso. E eu acho que lá eles levam muito Perfeito. a sério, né? Você perguntou, então você quer saber, então eu vou te responder. E aí responde. Exatamente. Respondem mesmo. E é uma coisa que você não pode levar pro pessoal, sabe? Achar que a pessoa tá falando daquela forma ali porque ela não gosta de você, ou então porque ela quer te ofender, ela quer ser... Não, eles simplesmente são bem claros, né? Quanto ao que eles estão pensando. É cultural mesmo. Isso, é cultural, totalmente cultural. E comida, bebida, você falou já da cerveja, né? A cerveja em regra é mais encorpada. E o que se come de bom aí? O que o turista não pode deixar de experimentar, por exemplo? Carne. Aqui eles comem muita carne. Aqui eles comem muita carne. Eu acho que eles absorveram um pouco da cultura alemã, então tem muito porco. Tudo é muito molhado, né? No sentido de... tem muito caldo, sabe? Então você vai pedir um prato, vai vir com muito caldo, um pouquinho de arroz ou batata. Arroz aqui não é uma coisa muito comum, mas você encontra alguns pratos com arroz. E carne. O principal aqui para eles é carne. Pelo menos pro tcheco tradicional. As gerações mais novas, elas estão meio que de um jeito mais fitness, sabe? Então eles ingerem menos carne e acabam ingerindo ali muito mais vegetais, né? Mais verduras ali. Mas o pessoal que é mais antigo, eles gostam mesmo de carne e cerveja. O prato típico qual é mesmo? Eles não possuem um prato típico, né? Só aquele prato. Eles possuem uma série de pratos baseados em carne refogada. Eu não vou conseguir pronunciar aqui pra vocês, porque os nomes são em tcheco, né? Mas basicamente é carne refogada com algum acompanhamento. É carne refogada com arroz, ou carne refogada com legumes. Muito cogumelo também na alimentação. Inclusive eles têm ali a cultura, né? E o cogumelo, as pessoas saem, né, para ir atrás dos cogumelos, não é isso? Para ir nas florestas. Isso. É muito interessante aqui, Marta, que as pessoas gostam de viver no verde, sabe? Que delícia. Então você começa a andar, você vai ver uma área verde, vai ter que ter uma área verde. Eu ainda não fui em local algum que 10 minutos a pé você não esteja dentro de uma área verde. Seja essa área artificial, né? Parques artificiais, ou realmente uma área de floresta com algumas trilhazinhas para fazer. E durante a temporada
temporada dos cogumelos, a família entra, né, dentro da floresta ali para poder coletar cogumelos. As crianças é quem fazem isso, né? Coletam os cogumelos, os pais só acompanham. As crianças aqui elas são criadas bem livres, né? Então, inclusive, é bem interessante. A gente estava conversando ali antes de começar a gravar. É uma coisa que eu acho bem bacana aqui. A criança começa a andar de bicicleta muito cedo. Antes mesmo de conseguir pedalar mesmo, de ter força ali para pedalar, ela já começa a andar de bicicleta. Aí você me pergunta como? O pai amarra uma fita na bicicleta e vai puxando, sabe? A criança tá 2, 3, 4 metros atrás dele. Ele não tá nem olhando pra criança, ele só vai puxando. E a criança vai ali tentando acompanhar com o pedal, sabe? Sim, são criados bem Mas assim. você diz muito novos, que idade mais ou menos? Olha, eu não consigo te dar com precisão a idade, mas do tipo que aprendeu a andar, sabe? Aprendeu a andar, consegue ficar em pé numa bicicletinha, com as rodinhas ali, pronto, já tá ali, já vai andando. Mas às vezes estão comendo alguma coisa, bebendo em algum bar, né? Obviamente não no centro da cidade por conta da movimentação, mas em locais aqui como o que eu moro, que é um pouquinho mais afastado, as crianças bem pequenas estão brincando a 20, 30, 50 metros de distância, sabe? Não é muito igual no Brasil, que o filho tem que estar perto, sabe? Do meu lado. Não, as crianças são muito livres, assim, brincam na lama, pulam, rolam na lama. Eu tava alguns dias atrás num parque de bicicleta, tinha uma área alagada, e a criança foi lá, entrou dentro da parte alagada com a bicicleta. No Brasil, os pais iriam estar brigando com essa criança, né? Porque não pode sujar a roupinha, não pode se sujar porque vai ficar gripado. Não, aqui não tem isso, sabe? Vai lá, entra dentro da água, se suja de lama, depois vai pra casa e tá tudo certo. É legal, eu tô gostando. Eu acho que é mais libertador isso, né? Sim, eles acabam ficando mais independentes, né, mais cedo. E essa cultura do cogumelo, por exemplo, é isso, né? O dono do apartamento aqui estava conversando comigo. Ele disse que o filho dele, tem 8 anos de idade, já sabe identificar cogumelos venenosos, alucinógenos e comestíveis. Uau! Eu que tenho um pouquinho mais que isso, não sei. Não tenho a mínima ideia. Eu não sei. É capaz de eu pegar um cogumelo pra cozinhar e depois vai ficar chapado, porque eu não vou saber se é alucinógeno mas ou não. ficar chapado é menos ruim. Pior é o outro venenoso, né? Mas já aprendem isso talvez até na escola mesmo, né? Sei lá. Possivelmente. Outra coisa interessante aqui é que todas as escolas que eu passei até agora, eu ouvi instrumentos musicais, né? Então acredito que aula de música, né, seja pauta ali das escolas, ou pelo menos de algumas, né? Mas todas as escolas assim que eu moro perto, né, sempre acabo escutando um instrumento musical lá. Eu acho isso maravilhoso, Eliseu. Eu acho isso maravilhoso, maravilhoso mesmo, né? A música faz toda a diferença mesmo na criação, na educação. A arte faz toda a diferença. A arte faz toda a diferença, exatamente. A arte faz toda a diferença. E você vai muito a museus, aí já foi nesse castelo que é o maior do mundo, o Castelo de Praga? Já fui nesse castelo. Me conta. Uma das melhores coisas que você pode fazer aqui em Praga é admirar a vista, né? Então, você tem diversos pontos assim bem altos. Petrin Tower, o castelo mesmo ali de Praga é uma localização bem alta e você consegue ter uma visão bacana da cidade, porque a cidade é bastante horizontal, né? É uma cidade que não se modernizou muito. O Tcheco ele preza muito em manter ali sua história, né? Manter sua cultura. Então tem várias casas, vários prédios ali que têm 500, 1000 anos de idade e continuam sendo reformados e mantidos ali, sabe? Por conta disso, obviamente, né? 500 anos atrás ninguém conseguia fazer um prédio de 30 andares, igual a gente tem em São Paulo, por exemplo. Então a cidade é muito horizontal. Qualquer local que você chega mais alto, você consegue ver a cidade toda. E o Castelo de Praga tem uma vista maravilhosa, assim, sabe? Você consegue ver muito da cidade, consegue ver o Museu Nacional. É muito bacana. E que outros programas, museus? Tem muita coisa para fazer, né? Para o turista fazer tem muita coisa, né? O lifestyle aqui é um pouco diferente, né? Como nós já havíamos falado. O tcheco ele gosta muito de viver fora de casa, né? Em ambientes abertos. Então a maior parte dos programas aqui é ir num parque, fazer uma trilha, explorar uma floresta, tomar banho num rio, sim. No verão temos temperaturas aqui interessantes para se tomar banho. Em rio, né? Óbvio. Tomar banho a gente tem temperatura agradável o ano todo. É bom registrar isso. É bom registrar isso. Mas o lifestyle aqui é bem outside, né? O pessoal que gosta bastante de viver fora de ambientes fechados. Mas você tem muito museu, você tem passeio de barco, você tem os castelos para poder visitar, tem muita coisa bacana, né? Você tem o relógio astronômico, você tem muita lenda na cidade.
O relógio astronômico, por exemplo, que nós temos lá no centro da cidade, né, em Old Town, reza a lenda, não sabe se isso é verdade ou não, e após ter sido construído, o rei mandou cegar o arquiteto. E aí você me fala, nossa, que maldade, por que esse rei fez isso? Porque o rei não queria que esse cara fizesse um relógio igual em nenhum outro lugar do mundo, né? Então, já que você fez esse aqui agora, eu vou te cegar para você não poder replicar isso em nenhum lugar. E o relógio funciona, tá lá até hoje, funciona perfeitamente. Vamos rezar para ter sido lenda mesmo isso, né? Porque imagina... Uma das lendas, né? Okay. Uma das lendas, né? Uma das lendas. Legal. E fora do circuito turístico mesmo, que são esses museus, e o castelo, tem alguma dica legal que você pode dar para quem for? Vou à Praga, eu tenho mais tempo, vou à República Tcheca, eu tenho mais tempo, não preciso ficar só nos lugares turísticos. Onde é que você recomenda a pessoa ir? Então, tem bastante coisas para se fazer diferente, né? Se você estiver no inverno, por exemplo, não vai estar no panfleto, obviamente. Você pode procurar um lago congelado para patinar. O pessoal gosta muito de patinar aqui no gelo, de verdade, né? Realmente ele chegar num lago congelado e patinar. Temos alguns cinemas ao ar aberto aqui também. Então você entra no local, forra lá o seu tapetinho, né, para deitar, deita na grama e assiste cinema ali ao ar aberto, ali, ao aberto. É muito bacana isso. As cidades do sul, né, da República Tcheca são bastante interessantes. Nós temos também ali a Boêmia Suíça, né, onde foi filmado Nárnia. Você faz uma trilhazinha e vai poder ver ali aquele arco que tem no filme. É bem bacana ali também. Eliseu, o que o brasileiro pode ensinar ao tcheco? Eu acho que os tchecos são bem reservados, né? Nós já falamos sobre isso. Eu acho que eles poderiam ser um pouquinho mais calorosos, sabe? E o que o tcheco pode ensinar ao brasileiro? Serem pontuais. Aqui é uma ofensa, é uma grosseria sem tamanho você chegar atrasado para qualquer evento. Quando eu digo qualquer evento, é qualquer evento mesmo. Eu fui comemorar a Páscoa na casa de uma pessoa, né? E aí alguém falou comigo, olha, mas nós estamos marcando para 9 da manhã. Então, 9 da manhã mesmo. Não chega 8h30 e também não chega 9h30, né? Pois é, aqui o pessoal é muito pontual com tudo. Inclusive o transporte público é muito pontual. Se tá ali dizendo que o ônibus vai estar, não sei, 9h17, né? Ele vai estar ali 9h17. Se ele chegar 9h14, por exemplo, ele vai ficar parado ali até 9h17. Aí 9h17 ele para. Isso também acarreta uma outra coisa, né? Se você estiver correndo para pegar condução, o motorista te ver, provavelmente ele não vai te esperar. Porque ele tem que estar pontual no outro ônibus, no outro ponto, sabe? Tem que estar no horário exato no outro ponto. Se ele para para te esperar, ele tem que andar um pouquinho mais rápido com o ônibus para chegar no outro ponto dentro do horário. Então, seja pontual para pegar o seu ônibus também, sabe? Porque o motorista não vai te esperar. Ele vai simplesmente olhar para frente, vai fingir que não te viu e ele vai embora. É o funcionamento do país. Mas deixa eu te perguntar, você falou que foi para uma reunião de Páscoa, chegou às 9 horas da manhã. O que se comemora às 9 horas da manhã, gente? Aí é muita diferença mesmo. Então, eles me convidaram para poder começar a fazer almoço junto com eles e tudo mais, né? Ah, tá. Era participar da confecção da festa, vamos dizer assim. Foi uma Páscoa romena, né? Tem alguns romenos que moram aqui. E eles me convidaram para chegar lá mais cedo e tal, então chegamos mais cedo. Eles estavam arrumando a comida, né? Então acabei ajudando eles ali a fazer alguma coisa. Na hora de servir, eu fui servido, né? Eu já não sei se é característica tcheca ou romena, mas eles me serviram ali na mesa. Por conta do que aconteceu, né, com o comunismo, né, as pessoas eram bem pobres, tinham dificuldades ali para conseguir comida. Então, servir alguém assim é um ato de generosidade, né? É uma gentileza, assim, sem tamanho, tá? Então foi mais ou menos isso, mas eu cheguei ali exatamente no momento, né? Nem antes e nem depois. E a Páscoa é uma Páscoa como a nossa, ovo de chocolate, esse negócio todo ou não? Então, a Páscoa tcheca é comemorada um pouquinho antes da Páscoa romena, né? Porque os romenos são ortodoxos. Você viu que a pessoa aqui perguntou sobre ovo de chocolate, em vez de perguntar pela religiosidade. A chocolatra aqui. Não, sim. Ai, meu Deus, eu acho que eu vou ter que reformar essa pergunta, mas ok, continue, vamos lá, você entendeu? Então, é exatamente aí que nós íamos chegar. Na Romênia não tem ovo de chocolate. Eles têm a tradição de cozinhar um ovo, né? Cozinham vários ovos, cada um escolhe um ovo e você tem que tentar quebrar o ovo dos outros, né? Por acaso, minha primeira vez, eu quebrei todos os ovos ali, eu tive o ovo campeão, né, da mesa. A Páscoa tcheca, o que eu consegui acompanhar é novamente outside, né? Eu vi
vi muitas crianças na rua fazendo brincadeiras de Páscoa, né? E é de encontrar os ovos, de seguindo pistas, né? Brincadeiras desse tipo. Não vi ovo da Páscoa aqui ainda. Eu não posso te dizer que tem ou não tem, mas eu não vi. Pra não dizer que não vi, né? No mercado tinha uns ovos muito miúdos, do tamanho de ovo de galinha. Não era nada igual no Brasil, que tem ovo de meio metro de altura, né? Era tudo muito pequeno, assim, então acho que eles não dão muito valor pra isso. É mais a brincadeira mesmo ali da Páscoa, né? Mais o exercício mesmo. E você sente falta da família? Como é que você resolve isso? Só a gente já está indo aqui para o final do nosso programa. Então, não tem jeito, né? Mesmo se não tivesse em quarentena, a solução seria mesmo, que é videochamada. Então, vez ou outra eu faço videochamada com todo mundo. Se você, ouvinte, você tem alguém que mora no exterior, por favor, preste atenção com o fuso horário. Às vezes a pessoa manda mensagem para mim, me liga, eu já estou dormindo. Agora no verão europeu nós estamos aqui com 5 horas de diferença, né? Então, às vezes a pessoa me liga, são 2 da manhã aqui para mim, e a pessoa acha que não, vou ali falar com o Eliseu e tal. Mas, enfim, é tudo por videochamada. A saudade a gente mata assim. A gente sempre pensa, né, quando a gente sai do país, que a gente não vai sentir saudade e a gente vai superar tudo. E o país de destino não tem problemas e que o Brasil é um país completamente... Eu ia usar uma palavra que eu não posso usar aqui, né? Mas é um país numa situação muito ruim, né? Mas muito ruim mesmo. E não é, o nosso país tem muitas coisas boas. E quando você sair, você vai sentir saudade disso. Não tem jeito. Eu sinto saudade de pagode, que é uma coisa que eu nunca gostei na minha vida. Pagode. Pois é, e vez ou outra tá tocando pagode aqui em casa, né, agora, fazer o quê? Tá tocando samba, pagode, porque eu sinto falta, sabe, do modo de vida brasileiro, sabe? Aquele calor, do churrasco. Churrasco é uma coisa, por exemplo, que o tcheco não sabe fazer, né? Você assiste um vídeo americano e o americano tá fazendo churrasco de hambúrguer. Aí você fala, não, na Europa deve ser diferente, né? Devem fazer churrasco suíno, né, já que tem muito da cultura germânica, né, difundido no continente. Não, aqui na República Tcheca, pelo menos, eles fazem churrasco, pasme, de salsicha. Sim, eles espetam a salsicha pra fazer churrasco. Eu não vou me acostumar com isso. É o tipo de coisa assim que algumas coisas você se acostuma. A base da alcatra, da picanha. Pois é. Sabe, algumas coisas você acaba se acostumando. Por exemplo, eu me acostumei a comer mais vegetais, comer mais legumes aqui, né? Eu tô tentando seguir esse lifestyle mais saudável, sabe? Mas churrasco, gente. É churrasco, sabe? Estamos fazendo churrasco. Tem que ter uma picanha, um alcatra, uma maminha. Legal, Eliseu, legal. Muito legal conversar com você, saber. E a gente tá muito atrasado em termos de TI? Você que é um profissional de TI? Então, eu acho que nós não estamos muito atrasados em TI. Todas as tecnologias que eu trabalho aqui hoje, eu já tinha tido contato no Brasil, ou então pelo menos já tinha ouvido falar, já tinha lido um artigo, assistido um vídeo de brasileiros, então acho que nós não estamos atrasados. A mão de obra brasileira aqui é muito requisitada, exatamente porque o brasileiro na área de TI é muito bom, né, no que faz, no geral ele é muito bom. E o brasileiro é pau pra toda obra, né? Aqui eles levam uma vida mais tranquila. Eles não se dedicam tanto ao trabalho quanto o americano, quanto o brasileiro, sabe? E o brasileiro aqui é muito bem visto no cenário de trabalho, assim. Nós não estamos nem um pouco atrasados, não. Nós estamos indo muito bem nesse aspecto. Querido, para encerrar, você gostaria de deixar algum recado, uma mensagem para os brasileiros que vivem aqui? Claro, gostaria sim. Venham conhecer a República Tcheca. Vocês vão adorar o país. O país é simplesmente sensacional. Eu não imaginava que seria tão bom viver aqui, que eu veria coisas tão bonitas como vi. Só venham com mente aberta, né? É uma cultura um pouco diferente, você pode estranhar um pouco no início, mas eu tenho certeza que depois de se sentir um pouco mais em casa, depois de passar um pouquinho tempo, 1 semana, 2 semanas, você vai estar mais adaptado e vai estar aproveitando melhor o país. Isso aqui é sensacional, eu acho que vocês vão adorar. Legal, Eliseu. Fica o convite aí, a gente vai sim. Deixa isso tudo passar que a gente vai, com certeza. Valeu, gente. Foi bom demais ter você comigo neste episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato. Me segue lá no Instagram, @brasileiroslongedecasa, ou escreve para brasileiroslongedecasa@gmail.com. Eu espero você no próximo episódio. Tchau!